e vou tentar dar algumas referências bíblicas, eu mesmo vou ler, e em algum momento vamos parar para comentar um pouco sobre o versículo que lemos, para que nós possamos compreender o que é o estudo do Espírito Santo. Nossa geração precisa entender e precisa conhecer o Espírito Santo. Vivemos uma geração que não conhece o Espírito Santo. É semelhante aos tempos dos juízes, que não faz questão de dizer, na época dos juízes, levantou uma geração que não conhecia a Deus. E por isso fizeram errado, pecaram contra Deus, por não conhecer a Deus. Para levantar alguém para trazer o povo novamente a adorar a Deus. Então, o que a nossa geração precisa é conhecer o Espírito Santo de Deus. E na pneumatologia vai tratar exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vemos que o apóstolo Pedro dizendo a Ananias e Safira que mentira ao Espírito Santo, haviam mentido a Deus, né? Então o Espírito Santo ele aparece em Atos capítulo número 5, e o versículo de número 3 e 4, como alguém, como Deus. Então o Espírito Santo é Deus, né? Então ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Então está escrito lá em Atos capítulo de número 5 e ao versículo 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que medisse no Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então aquela família tinha um campo, uma herdade, e vendendo parte, trouxeram apenas parte a Pedro. E quando foi entregar o Espírito Santo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, as três pessoas da Trindade são igualmente Deus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não brigam entre si, são três pessoas ligadas entre si. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo de Deus realiza obras divinas. Ele está presente na criação do universo e do homem. Foi ele quem inspirou os escritores da Bíblia Sagrada. São 40 homens usados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Então o Espírito Santo está desde o princípio da criação. Quando você lê Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou do abismo em alguma tradução. Então o Espírito Santo aparece em Gênesis capítulo 1, pairando sobre a terra, ou seja, preparando a terra para a chegada de Deus. E Deus chegaria então e formaria o ser humano do pó da terra. Mas engraçado que em Gênesis também a Bíblia diz que Deus fez uma pergunta: façamos agora um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pergunta que eu faço para os irmãos é esta: Deus estava falando com quem? Deus estava aonde e quando Deus estava? Quando Ele estava dialogando, dizendo: nós vamos descer agora a terra e vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Então Deus estava falando com o Espírito Santo. Deus estava falando com Jesus Cristo, que era o Verbo encarnado. Então Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam operando desde a criação de todas as coisas, que é um tempo chamado Kairos, né? Então nós temos o tempo Kairos, um tempo que é o tempo de Deus, que é diferente do que o nosso tempo, né? O nosso é o Cronos, que é cronologia, cronometrar, ou aquilo que se pode medir. Já Kairos é o tempo de Deus, Deus na eternidade, ou seja, para Deus não tem presente, passado, futuro, tudo se mistura na mente de Deus. Então Deus te vê quando você nasce, quando você cresce, adulto e morre. Deus, tudo isso
perante Deus é como se Deus estivesse vivendo tudo isso, já viveu tudo isso, mas Deus, Ele está operando através de regendo toda a história, glória a Deus. Então, por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, quando se trata da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus realiza obras divinas. Ele estava na criação do universo, na criação do homem. Glória a Deus, como acabamos de ver. O Espírito Santo transmite vida, como está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo de número 11, que diz: o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos dá vida. E a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, quando o ser humano está, a pessoa está lá no mundo, ela está morta com seu corpo físico morto. Quando ela entra por aquela porta e aceita Jesus, o Espírito de Deus entra nela e dá vida a ela novamente, para não ser apenas uma pessoa que tem um fôlego de vida, mas tem o Espírito Santo a partir daí dominando a sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa, oh glória a Deus. Isso nos alegra, saber que o Espírito Santo é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa é o fato de ser diferente dos animais. Possui emoção, intelecto, vontade, espírito. E o Espírito Santo tem essas características. Então, o que diferencia o ser humano do animal é que o ser humano é racional. Ele pode ter emoções, raciocinar, ele pode pensar, ele possui vontade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele possui emoção. Aleluia. Pelo Espírito Santo possuir emoção, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, o Espírito Santo, ele pode se entristecer, porque ele é uma pessoa. Ele pode se entristecer, ele possui emoção. Ou seja, como ele possui emoção, ele pode amar alguém, ele pode amar uma pessoa. É interessante que ele te ama tanto, ele nos ama tanto, que quando nós fazemos alguma coisa de errado para entristecer o Espírito Santo, o Espírito Santo se entristece. Oh, glória a Deus, ele se entristece. Você gostaria que uma pessoa que você ama, que você gosta tanto, entristecesse você? De forma nenhuma. Oh, glória a Deus, você não espera que uma pessoa que você ama se decepcione. Oh, glória a Deus, mas que o Espírito Santo espera de nós, que nós não nos decepcionamos. Por isso está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, glória a Deus. Então o Espírito Santo, você é uma pessoa, ele possui intelecto. O que faz de um ser racional é ser inteligente, mas ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos foi dado gratuitamente por Deus, a qual também falamos com palavras de sabedoria, não sabedoria humana, mas a sabedoria do Espírito, que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 13, está escrito que nós recebemos o Espírito de Deus. É por isso que nós falamos coisas espirituais, comparando coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus. O homem natural não pode entender nada disso, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Por que não entende? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para o homem natural parece loucura, porque nós vivemos o sobrenatural de Deus, mas para nós, palavra de Deus e sabedoria de Deus e poder de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Há também outras características pessoais que o Espírito Santo possui, que comprovam que ele é uma pessoa. Mostremos alguns a seguir. Ele fala, glória a Deus, o Espírito Santo fala. E o fato do Espírito Santo falar conosco é que o Espírito Santo, ele nos dá, às vezes, sabedoria para sair de certas situações. Quando você vem à igreja, cabisbaixo, triste, o Espírito Santo pode muito bem falar com você. É quando você ouve a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, ele vai trabalhando, ele vai falando. É por isso que algumas pessoas, ao ouvir a mensagem, elas choram na igreja, sente o Espírito Santo falar, glória a Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Você entende que o Espírito Santo está falando com você nesta noite. O Espírito Santo, ele nunca vai parar de falar com você. O Espírito Santo, aleluia, ele te ama tanto, ele tem vontade de te ver bem. Glória a Deus, ele vai continuar falando. Ele intercede. O Espírito Santo intercede por nós, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Quando você chega na presença de Deus, sem saber o que falar, sem saber o que pedir, a sua dificuldade é tão grande, aleluia, mas o Espírito Santo que te conhece, que habita dentro de você, ele chega diante de Deus e intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Ele te conhece e ele pode interceder por você. Quem tem essa forma? Glória a Deus, é muito de ensinamento, mas você pode sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Falar do Espírito Santo alegra a nossa alma, nos deixa alegre, aleluia, porque nós sabemos que o Espírito Santo é real e ele é presente no nosso meio. O Espírito Santo, ele é em sepulcro. Agora imagina um homem que vive no sepulcro, que tentaram prender ele de toda forma, e ele tudo despedaçava, e era impelido para o deserto, e agora Jesus chegou lá para libertar aquele endemoniado. O endemoniado foi pregar na cidade, aleluia, foi pregar na cidade de Decápolis. Decápolis significa um conjunto de 10 cidades de homens intelectuais. Agora você imagina um homem que estava cativo, Deus libertou esse homem, e agora ele se tornou tão inteligente que ele vai pregar na cidade de Decápolis para homens intelectuais. Quem está usando aquele homem? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pega um homem iletrado, uma pessoa que não sabe ler nem mesmo escrever, mas quando ela pega o microfone para falar de Deus, Deus pode usar de maneira sobrenatural. Quem está usando aquela pessoa? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, conforme está escrito em João capítulo 14, o versículo de número 36. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por exemplo, quando você lê a Bíblia Sagrada, você tem uma oportunidade para pregar, e de repente você esquece daquilo que você leu, e você leu e releu várias vezes, mas você não conseguiu entrar na sua cabeça. No momento que você pega o microfone, parece que você lembrou de tudo aquilo. Por quê? Porque uma promessa de Deus, que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Mas como é que o Espírito Santo, irmão, ele vai me fazer lembrar? Para o Espírito Santo me fazer lembrar, o Espírito Santo precisa ver você estudando esse livro. Não tem como o Espírito Santo introduzir algo na sua mente que você não tem conhecimento. Então, desbruça em cima da Bíblia Sagrada, estuda a Bíblia Sagrada, aprenda um pouco mais sobre Deus, porque quando você pegar esse microfone, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você leu, e não foi em vão. Glória a Deus. Olha para o Espírito Santo. O Espírito Santo realiza uma obra em vossas vidas. Vamos falar agora um pouco sobre elas. Ele testemunha de Cristo. Então o Espírito Santo, ele testemunha de
Cristo, ou glória a Deus, conforme está escrito em João, capítulo 15, versículo número 26, ele tem, assim, mas quando vier o Consolador, que eu vou vos dar da parte do Pai, que eu vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então Jesus está dizendo que eu vou enviar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo procede do Pai. O Espírito Santo procede do Pai, ele vai testificar de mim. Então o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus, conforme João capítulo 15 e o versículo de número 26. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sempre vai falar de Cristo, sempre vai estar falando de Cristo, tem privilégio, tem alegria de falar de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus. Ele convence o homem do pecado, só o Espírito Santo para convencer um homem do pecado. Você pode ver que uma pessoa, você pode conversar com ela, pode instruir, tentar falar, usar a sua inteligência, a angústia humana para tentar convencer ele, mas você não vai conseguir. Você pode usar todo o seu conhecimento para convencer o homem do juízo, do pecado, aleluia, mas você não vai conseguir se você estiver usando a sua própria força. Mas se você pedir o Espírito Santo para ir lá trabalhar no coração dele, é garantia bíblica, aleluia, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da verdade, conforme está escrito em João capítulo 16, e o versículo 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então só o Espírito Santo pode convencer o ser humano do pecado. Aleluia, ele trabalha na regeneração do homem, oh glória a Deus. Ele renova a ponto de o homem não mais viver dormindo pelo pecado. Oh glória a Deus, você vê que um homem natural, ele dorme no pecado. Para ele não tem consciência do que é pecado, do que é, aleluia, fazer a vontade de Deus e do que é pecar. Para ele é tudo a mesma coisa, está pecando e para ele está falando de Deus no mesmo tempo. Então, quando o Espírito Santo ele vem trabalhar no homem, aí o homem fica renovado e ele acorda. Pega um copo com bebê água. Quando quiser beber água, pega um copo com bebê água. Quando quiser beber. Tipo capítulo número 3, o versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então Jesus foi lá, Deus foi lá, nos lavou, nos purificou pela renovação do Espírito Santo. Ele faz a habitação no crente. Oh, glória a Deus. Agora imagina, irmão, o Espírito Santo faz a habitação no crente. Oh, glória a Deus. Então, quando eu olho para você, eu estou olhando para a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só está do nosso lado como paracleto, para alguém que nos auxilia, nos ajuda, mas ele mora dentro de nós. Oh, glória a Deus, ele está dentro de você nesta noite, está dentro de mim nesta noite. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. No momento de sua conversão, o Espírito Santo passou a viver dentro de você. Oh, glória a Deus. Conforme João capítulo 14 e o versículo de número 16, que diz assim: como diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Oh, glória a Deus. A palavra grega é alos. Aqui aparece a palavra grega alos. Oh, glória a Deus. Outro alos. Alguém que é da mesma característica, alguém que é a mesma coisa do que eu. Então Jesus está dizendo assim: eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador. Ele vai ser igual a mim. Oh, glória a Deus. Ele não vai ter diferença nenhuma de mim. Ou seja, Jesus estava dizendo: se eu curo, ele vai curar. Se eu liberto, ele vai libertar. Oh, glória a Deus. Se eu faço o paralítico andar, o Espírito Santo também vai ter poder de fazer o paralítico andar também. Ele é a mesma coisa do que eu. Você imagina isso? É por isso que nossos dias hoje pode estar um pouco escasso, mas pode ser que uma pessoa entre aqui doente e saia daqui curada, entre aqui paralítica e saia daqui, aleluia, com a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo
Santo realiza a mesma obra de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele consola, Ele nos consola. Quantas vezes você está triste? Quantas vezes nós estamos tristes? Aí de repente nós vimos na casa do Senhor e de repente Deus traz em nosso coração uma alegria, uma vontade de permanecer na casa do Senhor, como o salmista que olha e diz: eu queria morar na casa do Senhor. E ele vai chegar a dizer: assim como a costa anseia por água, o meu coração tem sede de ti, Deus meu e Senhor meu. Oh, glória a Deus. Então só o Espírito Santo produz isso no ser humano. Só o Espírito Santo é capaz de fazer. Que pena, aleluia, que alguém não é mais sensível ao Espírito Santo. Que pena que alguém não consiga mais ouvir, sentir, expressar o poder de Deus. Eu tenho andado por muitos lugares, tenho pregado nessas igrejas de paz e tenho percebido a frieza espiritual. E quando na verdade nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e por causa disso está cumprindo uma profecia do Senhor Jesus que diz que nos últimos dias, aleluias, oh glória a Deus, haveria comichões do coração, os ouvidos tampados para que não ouvesse a palavra de Deus e a falta de amor se aumentaria. Oh glória a Deus, nós estamos vivendo já esses dias que você vem na igreja apenas por obrigação. Você não vem para a igreja por amor, você vem, parece forçado porque é dia de culto ou porque alguém constrangeu a você a vir. Oh glória a Deus, você precisa entender que vir num lugar como esse, num ambiente como esse, é para vir para rasgar o coração. Você não pode vir apenas por ouvir, não. Quando você decide vir na casa do Senhor, você diz: Senhor, eu vou para hoje, é dia de culto, eu quero rasgar no meu coração. Eu tenho problema para colocar a luz na presença do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai curar, vai restaurar, vai salvar. Oh, glória a Deus, não é natural você num lugar como esse. Não é natural, não pode ser natural. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo quer de nós a atenção voltada para Ele. É como o Senhor disse: Deus é Espírito e Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Tem alguém aqui que adora a Deus em Espírito e em verdade? Tem alguém, meu irmão? Pelo amor de Deus, glória a Deus, glorifique a Deus. Oh meu Deus, glória a Deus, oh glória a Deus. Ele é garantia da salvação. O Espírito Santo é o selo que garante a nossa salvação. Oh glória a Deus, como é que nós vivemos num mundo como esse, que nós somos pregadores, somos evangelistas, somos ministros da palavra de Deus, e nós não podemos ter o Espírito Santo na vida. Oh glória a Deus, é impossível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo na vida. Oh glória a Deus, o próprio Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi batizado por João nas águas. E a Bíblia faz questão de dizer: o Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma corpórea como de pomba, veio para capacitar Jesus. Você precisa entender que Jesus estava como ser humano, e como ser humano ele tinha suas limitações. Ele era igualzinho a nós. Oh glória a Deus, ele precisava do revestimento do Espírito Santo para fazer as obras de Deus. O Espírito Santo veio para capacitar a trabalhar. Sem o Espírito Santo é impossível fazermos a obra de Deus. Mas se o Espírito Santo estiver com nós vamos trabalhar com perfeição. Nós vamos fazer com perfeição. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele é garantia da nossa salvação conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. E dizer: em quem também vos estáis, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo na promessa de Deus. A partir do momento que nós cremos, aleluia, nós tendo nele também crido, dele também fomos selados pela promessa do Espírito Santo de Deus. Assim, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo foi lá e selou você. Quando você vai estudar isso, dá uma alegria a gente, porque os reis de antigamente eles tinham um anel no dedo. As pessoas ricas elas tinham um anel no dedo, e aquele anel continha um símbolo. Então quando ele enviava uma carta, ele pegava aquele tipo uma cera, um negócio,
esquentava aquilo e marcava aquela carta, estava selada. Quando aquela carta chegava, alguém olhava o selo, dizia: esse selo é de fulano e tal, eu reconheço esse selo. Está selado, não pode mexer, está selado, não pode abrir. Glória a Deus, aqui o Espírito Santo nos selou. Glória a Deus, é uma promessa, conforme Efésios número 13, dentro dele também crido, corpos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus. Então você é selado com o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo da verdade. Com glória a Deus. Ele intercede e nos auxilia em nossa fraqueza. Com glória a Deus. Então a Bíblia, ela está garantia de que Deus, aleluia, nos auxilia na nossa fraqueza. Porque nós somos fracos, somos limitados. É quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo a promessa de Deus para uma daquelas igrejas, que Deus disse: eu sei e conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardastes o meu nome e não me negaste. Por isso eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Porque eu sou o que abre e ninguém fecha, e eu sou também o que fecha e ninguém abrirá. Então o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo torna-nos fortes. Aleluia, nós não podemos fazer, mas o Espírito Santo nos capacita para fazer. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando você vem na casa do Senhor e você não sabe nem o que pedir, sabe como dá. Aí você já pediu para a sua família, você já pediu para o seu pai, você já pediu para o seu irmão, e você não sabe o que pedir. Pronta uma bagunça na sua cabeça, isso acontece direto com nós. Você não consegue concentrar. Oh, glória a Deus, mas o Espírito Santo está lá. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, auxiliando na nossa fraqueza perante Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele guia os crentes, supre a necessidade da orientação e direção. Ele é que nos guia, nos dá orientação e direção. O Espírito Santo, ele interfere, a glória a Deus, naquele momento que você talvez tinha um plano de sair de casa, e naquele momento parece que deu tudo errado, você saiu atrasado, você não conseguiu arrumar os filhos, o marido atrasou, talvez a esposa atrasou um pouco, você não conseguiu chegar na forma que você queria, onde você queria a tempo, mas era o Espírito Santo interferindo para que não houvesse nenhum acidente. Você ficou nervoso naquele dia, você queria chegar naquele momento, mas você não entendeu que foi o Espírito Santo querendo, aleluia, guiar os seus passos, glória a Deus, para que nada acontecesse com você, você pudesse ir e voltar bem. Oh, glória a Deus, enquanto tudo acontecer o contrário da sua vida, agradeça a Deus, é livramento de Deus. Não se preocupa, oh, glória a Deus, chega atrasado, mas você vai chegar com vida. Oh, glória a Deus. Então, ele guia os crentes, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Deus cuida de nós, porque nós somos filhos. Então Deus dá direção para nós. Ele santifica o crente. Ele santifica o crente. Então a nossa vida está santificada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como uma pessoa ser santificada fora do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos santificar. Esta é a perseverança e comprovação de que pertencemos ao Senhor. Isso significa que Ele nos torna santos. Isso é, separados, diferentes, distintos. Aleluias. Glória a Deus. Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do que o Senhor por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito da fé e da verdade. Oh, glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus, aleluia, preparou a salvação para nós e uma santificação, o Espírito de fé e da verdade. Oh, glória a Deus. Agora ele também capacita o crente, ele capacita o crente.
capacita aquele que crê no Senhor a frutificar e capacita na frutificação. E agora você vai ver os frutos do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que está escrito: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Oh, glória a Deus, a pessoa, meu irmão, você tem todos estes frutos do Espírito Santo. Você ser uma pessoa amorosa, você ser uma pessoa cheia de gozo, cheia de prazer na vida, você ser uma pessoa cheia de paz, você ser uma pessoa cheia de longanimidade, você ser uma pessoa cheia de bondade, você ser, aleluia, uma pessoa cheia de benignidade, de mansidão e temperança, porque está falando no nosso meio, uma pessoa com característica dessa, cheia do Espírito Santo. A verdade é que nós estamos vivendo pessoa muito nervosa. A pessoa evangélica, mas ela é nervosa demais. Você não pode falar mais. Você tem que pedir até as palavras que você fala. Então, quando nós temos, aleluia, esses frutos do Espírito Santo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, oh glória a Deus, isso nos abranda de uma forma tão grande, aleluia, porque ser crente, ser evangelista, falar da palavra de Deus é apanhar, irmão, é sofrer. Oh glória a Deus, se for uma pessoa nervosa, você não serve. Oh glória a Deus, por isso que o Espírito Santo tem que vir e te dar esses novos frutos, aleluia, do Espírito. Ele tem que te dar, aleluia, para você conseguir vencer este mundo, senão você está desclassificado. Se você for uma pessoa nervosa, você está desclassificado, não tem como. Oh glória a Deus, você tem que apanhar calado, apanhar, para ter assim a pessoa, aleluia, que está contra você, lutando contra você, levantando contra você. Você não tem que olhar para ela e conseguir amar aquela pessoa ainda, porque senão você está desqualificado. Aleluia, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança são atributos que o crente tem que ter indispensáveis para evangelizar e fazer a obra de Deus. Glória a Deus. É muito importante aprendermos sobre o fruto do Espírito Santo. Como vimos em Gálatas capítulo 5, ou seja, o fruto torna possível uma vida que seja totalmente, aleluia, para a obra do Espírito Santo em vossa vida. É importante nos capacitar, a frutificar. Quando isso acontece, a partir do momento que ele passa a habitar em nós, homem, isso é no dia da sua salvação, da sua conversão. Há uma terminologia usada, que é o batismo do Espírito Santo, que significa que o salvo é imerso no corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos nós temos bebido de um só Espírito. Oh glória a Deus! Então, batismo com o Espírito Santo. Oh glória a Deus! Todos nós fomos batizados em um só corpo com o Espírito Santo. Temos bebido de um mesmo cálice do Espírito. Isso acontece no momento da conversão, como vemos em Romanos, capítulo de número 8, e o versículo número 14, 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é garantia de que fomos verdadeiramente salvos por Deus. Quando o Espírito Santo passa a habitar no salvo, ele nunca mais sai da vida do salvo. Sabe que você entende isso, meu irmão? Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nunca mais nos abandona. É nós que abandonamos o Espírito Santo. Que pena, oh glória a Deus, que muitos já deixaram de lado o Espírito Santo. Que pena que muitos não buscam mais o Espírito Santo. Que pena que nós estamos tão desligados, aleluia, a essa verdade, oh glória a Deus. Mas o Espírito Santo, eu quero te dizer nesta noite, que ele não te esqueceu, ele não te abandonou. Pode ser que você às vezes tenha esquecido o Espírito Santo, deixado de lado, mas o Espírito Santo é como o Pai do Filho pródigo.
Ele sempre está olhando, aleluia, para ver você vir em direção a Ele. Oh, glória a Deus, é quando você vem, Ele está de braço aberto para poder te receber. Esse é o Espírito Santo. Ele não desiste de nós. É como um hino que diz: Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus. 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 Aleluia. Esse momento que a gente tem que parar para glorificar a Deus. É culto de ensino, mas a gente sente Deus na alma. Essa fala do Espírito Santo, ele age em nós. Você está falando e ele está agindo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Plenitude do Espírito Santo para nós terminarmos. O Espírito Santo habita de uma vez por todas a vida do crente. Essa habitação é permanente, porém ele passa a nossa vida toda nos enchendo mais e mais dele. Isso damos o nome de plenitude do Espírito Santo. Então você vai passar uma vida inteira o Espírito Santo te enchendo. Te enchendo, cada dia ele te enche, cada ano que passa você está diferente. Se esse ano você está fraco, ano que vem o propósito é diferente, você vai estar mais crente, vai estar mais forte. Nós chamamos isso de plenitude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o dia que você é imerso no corpo de Cristo, mas a plenitude do Espírito Santo é um processo. Então a plenitude do Espírito Santo é em processo, como a santificação que o Espírito também promove em nós. A plenitude dele significa que ao longo dos anos, ao longo do tempo de vida cristã e de conhecimento de Cristo, seremos completos e totalmente submissos ao Espírito Santo. Ele é a plenitude, um ato de graça de Deus, mas também darmos reforço pessoal, precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você busca a plenitude do Espírito Santo de Deus, você vai estar sempre cheio. É por isso que uma pessoa que tem a plenitude do Espírito Santo, uma pessoa alegre, ela está sempre alegre, ela nunca vai estar cabisbaixa. Diferente de uma pessoa que não tem a plenitude do Espírito Santo, não busca todo dia o Espírito Santo, ela está sempre cabisbaixa, sempre com problema. Parece que o problema anda do lado dela. Todo dia que você toca com ela, como vai, irmão? Como vai, irmã? É de sobre, irmão, que a vida não está boa. Ou a situação está difícil demais, parece que anda desmontada com o problema, porque não busca revestimento com o Espírito Santo, não busca a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas o meu conselho nessa noite para você: busque mais o Espírito Santo de Deus, busca viver mais com o Espírito Santo de Deus, até chegarmos à condição de varão perfeito. Oh, glória a Deus, assim possamos fazer a diferença, aleluia, nessa questão de evangelismo, nessa questão de fazer a vontade de Deus. Aí nós chegamos ao fim, meus irmãos, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é aquele que nos capacita com dons espirituais e ministeriais. Esses dons são muitos, mas infelizmente não dá tempo de falar de todos os dons da Bíblia Sagrada. Nós poderíamos aqui falar dos dons de pregação, o dom de louvor, o dom de ministração, o dom de fazer a obra de Deus. E também poderíamos falar de simbologia do Espírito Santo. Quais são os símbolos do Espírito Santo? Nós poderíamos falar quais são as manifestações do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas não dá tempo, glória a Deus, porque senão nós seremos cansativos, irmãos. Uma coisa que eu tenho comigo, assim, um temor, aleluia, de ser cansativos, irmãos. Eu me preocupo com o tempo, eu prefiro trazer 15 minutos de mensagem do que trazer 1h30 de pregação. Aleluia, os irmãos saírem daqui cansados. Eu prefiro que os irmãos saiam daqui alegres com o Espírito Santo de Deus, renovados com o Espírito Santo de Deus. É para isso que temos alegria de estar na casa do Senhor dia após dia. Oh, glória a Deus, coloca de pé comigo em nome do Senhor Jesus.